Fala, futuros oficiais da Força Aérea Brasileira. Professor Carlinhos, da Batcar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 18ª aula da playlist rumo à EPICAR. Nessa aula, eu termino a correção da prova branca que ocorreu em 2024 para a admissão em 2025. Estarei corrigindo as questões 30 e 32. Aí vocês vão perguntar, ué, professor, mas e a questão 31? A questão 31 foi uma questão anulada da prova. Então eu não vou estar perdendo o tempo de estar comentando sobre essa questão. Beleza, galera? Uma outra coisa importante, eu sempre peço aí, gente, tá? Para dar uma força aqui para o canal do tio Carlinhos, que dê um like aí no nosso vídeo. Beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então. Aula 18, aqui eu encerro então a correção da prova do ano passado, né, 2024. Um supermercado verificou que um certo produto estava próximo do vencimento e por isso precisava vender todo o seu estoque. O preço original desse produto era R$30 a unidade. Para atrair os consumidores e vender todo o seu estoque antes do vencimento, o supermercado reduziu o preço do produto em X reais. Então o produto custava 30, ele reduziu o preço do produto em X reais. Isso aqui é importante também, está dizendo que o X é um número natural. Essa redução, né, é um número natural, tá? Com o novo preço, o objetivo foi alcançado e todo o estoque deste produto, que não era superior a 100 unidades, foi vendido. Sabendo que o valor arrecadado com essa venda foi de R$341, então o valor da redução do preço por unidade foi de aproximadamente, observe que as alternativas estão em porcentagem. Eu vou achar a redução em reais e depois eu vou ver quantos por cento essa redução em reais é de R$30, tá? Olha, o preço original nós não sabemos. Então, o preço original... desculpa. Preço original nós temos sim. Preço original do produto, R$30. O novo preço do produto, houve uma redução de X reais. Então, o novo preço, X reais. 30 menos X. Porque houve uma redução de X reais. Então, em cima do 30, eu vou tirar X. Tá? Que é essa a redução. Bem, gente, a quantidade vendida deste produto nós não sabemos. Quantidade vendida. Por que eu vou precisar da quantidade vendida? Para ter arrecadação. Tá? Quantidade vendida. Eu vou indicar por quê. O que seria a arrecadação, galera? A arrecadação é o preço de venda. Então, 30 menos X, que era o novo preço, multiplicado pela quantidade vendida, que é o quê? Vai me dar um total de quanto? De R$341. O que você vai arrecadar, você pega o preço, multiplica pela quantidade que vendeu. Daí eu tenho a arrecadação. Bem, agora nós temos que resolver aqui essa igualdade. Como a igualdade envolve uma multiplicação, eu vou procurar aqui fazer uma decomposição do 341, tá? Para a gente fazer umas comparações aí naquele produto. 341 dá para dividir por 11, vai dar 31. 31 só dá para dividir por 31, igual a 1. Então, o 341, galera, eu posso escrever como 11 vezes 31. 30 menos x multiplicado por Q, que é a quantidade, igual a 11 vezes 31.
Então, eu estou num produto de dois fatores à esquerda da igualdade. Tá? Eu vou comparar este produto com os dois fatores à direita da igualdade, para poder tirar o valor, tá? Bem, eu posso dizer que o 30 menos x, a primeira comparação aqui, 30 menos x igual a 11, né? Ou o 30 menos x igual a 31. Eu poderia comparar ele a 11 ou ele a 31. O x é o valor que eu vou reduzir. E é em cima dele que eu quero saber, tá? A quantidade ele não vai importar para a gente. Bem, se o 30 menos x for igual a 11, resolvendo essa equaçãozinha, vai ficar menos x, o 30 está somando, passa a subtraindo, vai ficar menos 19. Multiplico aqui por menos 1. Então, vai dar x igual a 19. Ok? Bem, 19 é um número natural, serve como resposta para a gente de valor reduzido. X igual a 19. Mas se o 30 menos x for igual a 31, que poderia ser igual a 31, né? Tá? Porque a ordem dos fatores ali não altera o produto. Mas se eu igualar o 30 menos x a 31, olha bem o que vai acontecer. Vai ficar menos x igual, o 30 está somando, passa a subtraindo igual a 1. Eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai dar x igual a menos 1. Olha, o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a redução não poderia ser menos 1. Tá? Porque aqui no enunciado do problema, está dizendo que a redução é um número natural. Então, por isso que este valor aqui não vai servir para a gente. Ó. Então, o valor reduzido foi R$19. R$19 é quantos por cento de 30? Olha bem como que eu vou calcular aqui essa porcentagem, tá? Pagar aqui, já fiz a decomposição, né? Olha, para saber, então, o valor da redução em porcentagem, eu vou pegar aqui o 19, que é o valor que eu reduzi, dividir por 30, que era o valor sem a redução, e isso eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 100, gente, para ter o valor em porcentagem. Ao dividir ali o 19 por 30, eu vou botar com 4 casas aqui depois da vírgula. Vai dar 0,6333. Multiplicado por 100. Multiplicar por 100, desloco 2 casas com a vírgula para a direita. Então, vai dar 63,33% aproximadamente. Tá? Resposta alternativa D de dado. Show, galera? Então tá aí, olha. Probleminha aí envolvendo porcentagem, né? E lembrar quando eu tenho um produto com dois fatores, o outro lado eu decomponho em dois fatores, né? Ali deu, faço a comparação. Aí eu vou ver qual desses valores vai servir para a gente, né? De acordo com o enunciado do problema. Tá? Mas uma questãozinha bem tranquila aí. Vamos lá para a próxima questão, onde eu estou encerrando aí a correção dessa prova de 2024. A questão 32. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operação. Ou ele compra ou ele vende essas ações. Para realizar as operações de compra ou venda, ele segue os seguintes critérios. Ele vende a metade das ações que possui dessa empresa, quando o seu valor fica acima do valor ideal, que ele vai indicar por VI, tá? Então, olha, quando está acima do valor ideal, aqui, olha, vamos ver aqui no gráfico, aqui ele vende a metade das ações, quando tiver aqui. Vende a metade. Tá ali o gráfico, né? Tá? Depois,
Vamos lá, segunda condição. Ele vende 2/3 das ações que possui da empresa, quando seu valor está muito acima do mercado, VAM. Então, quando está muito acima do mercado, que é essa parte aqui do gráfico, tá? O que ele faz? Ele vende 2/3 das ações. No outro ele vende a metade, aqui ele vende 2/3 das ações. E o terceiro caso aqui, compra a mesma quantidade que possui no momento, quando seu valor está abaixo do valor mínimo. Abaixo do valor mínimo seria quando tiver aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, de acordo com o gráfico. Então ele compra a mesma quantidade que ele tinha, ó, compra a mesma quantidade que ele possuía. Então, neste caso aqui, ele compra a mesma quantidade que tinha de ações. Compra a mesma quantidade que tinha no momento. Então, tem que sempre saber quantas ações ele tinha naquele momento. Ok? Então, vamos lá. O gráfico abaixo apresenta o período de operações e a variação do valor em reais das ações dessa empresa no decorrer de um certo dia de trabalho. Então, às 10 horas aconteceu isso, às 11, tá? Então, está mostrando a variação das ações. Sendo X o número de ações dessa empresa que o investidor começou a operar às 10 horas deste mesmo dia, sabendo que o investidor só faz operações nas horas exatas, não só nas horas inteiras do dia, e que fechou o dia às 17 horas com 100 ações. Podemos afirmar que X, tá? Então está pedindo aqui o valor do X, né? Podemos afirmar que X pertence ao intervalo. Então, quantas ações ele tinha no início? Vamos começar aqui, ó. Às 10 horas, então aqui no dia 10, às 10 horas, olha. Ele tinha quantas ações às 10 horas? Ele tinha X ações. Ah, ele iniciou ali com X ações. Aí quando foi 11 horas, galera, vamos acompanhar aqui a variação. Às 11 horas, ele estava neste ponto aqui do gráfico, olha. Neste ponto do gráfico, ele vende a metade das ações, tá? Às 11 horas. Se tiver dentro desse intervalo, ele vende a metade das ações. Então, se ele tinha X ações, ele vendeu a metade. Com quantas ações ele ficou? Ele ficou com a metade. Então, ele vai ficar com X sobre 2 ações às 11 horas. Vai restar X sobre 2. Ok? Continuando aqui. Às 12 horas, olha bem, às 12 horas ele vai estar neste ponto aqui do gráfico. Olha bem, às 12 horas. Ele vai estar neste ponto aqui. Ó. Neste ponto, ele compra a mesma quantidade que tinha. Então, às 12 horas, ó, quantas ações ele tinha? Ele tinha X sobre 2. Aí ele vai comprar a mesma quantidade. Ele vai pegar X sobre 2 mais X sobre 2. X sobre 2 mais X sobre 2 vai dar 2X sobre 2. Ele vai continuar com X ações às 12 horas. Beleza? Vamos lá, analisar o outro ponto aqui do gráfico. Às 13 horas, olha aqui onde que ele está. A variação está aqui em cima. Ele vende 2/3 das ações. Olha, às 13 horas ele vende 2/3. Se eu vendo 2/3, eu tinha X, eu vou ficar com 1/3 das ações às 13 horas. Então, às 13 horas, eu vou ficar com 1/3 das ações. Por quê? Eu vou vender 2/3 aqui. Então, eu fico com 1/3. Então, às 13 horas, ele vendeu 2/3, ele ficou com 1/3 das ações. Às 14 horas, aqui não acontece nada neste ponto. Quando o gráfico está aqui nesse intervalo. Né, que é entre o VM e o VI. Aqui não acontece nada. Bem,
Então, às 14 horas, ele continuava com 1/3 das suas ações. Tá? Neste ponto, ele não mexia. Bem, vamos lá. Às 15 horas, às 15 horas ele estava aqui, ó. Ele vai vender a metade do que tinha. Se ele vai vender a metade do que tinha, ele vai continuar com a metade. Correto? Então, olha, às 15 horas, ele vai continuar com a metade do que tinha. Ele vendeu a metade, então ele vai continuar com a metade. Então, ele vai continuar com a metade de 1/3. 1/3 de x dividido por 2, né? Mantém a fração do numerador. 1/3 multiplico pelo inverso do denominador. Tá? 1/3 de x multiplicado por 1/6. Então, ele vai ficar com 1/6 das ações, 1/6 de x. Neste horário, às 15 horas. Bem, vamos lá, continuando analisando o nosso gráfico aqui. Ó. Às 16 horas, ele compra a mesma quantidade que tinha. Então, ele estava com 1/6 de x, mais 1/6. Ele compra a mesma quantidade que tinha, ou seja, ele vai dobrar aquilo ali. Ó. Então, vai dar 2/6 de x, que é igual, simplificando por 2 e por 2, 1/3 de x. Então, às 16 horas, ele estava com 1/3 das ações. Aqui, ó, 16 horas. Depois, ele finalizou aqui o dia dentro desse intervalo aqui, ó, às 17 horas. Dentro desse intervalo, não acontece nada. Ele continua com a mesma quantidade das ações. Porque não vende a metade, não vende 2/3, nem compra nada. Então, às 17 horas, ele estava com 1/3 das ações. Só que aqui está dizendo que às 17 horas ele tinha 100. Então, 1/3 de x igual a 100. O 3 está dividindo, passa multiplicando, então ele estava com 300 ações. Este 300 vai estar dentro do intervalo, aqui, ó, alternativa C. Tá? Porque a alternativa C, aqui na C, olha, pela posição do colchetes, como o colchetes está virado aqui para o lado do 300, começa em 300 e vai até próximo de 400 ações. Não pode AB, porque AB, o 300 está aberto aqui, olha. O colchete está virado ao contrário. Então, ele não inclui o 300. Aqui vai de 200, tá? Até 299 ações aqui. Quantidade de ações, né? Então, olha, por causa da posição do colchete, ele está virado ao contrário, então não inclui o 300. Na letra C, sim, o colchete está virado para o lado do 300, que é a notação de intervalo, tá? Então, a resposta alternativa C de Carlinhos. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Daqui eu encerro, então, a correção da prova, né? De 2024, para quem ingressou em 2025, tá? E repetindo mais uma vez, eu não fiz a correção da questão 31, porque foi anulada, eu não ia estar perdendo tempo aqui. A gente está comentando uma questão que foi anulada. Por quê? Porque essa questão, a questão 31, ela teria mais de uma resposta, mais de uma consideração, tá? Então, olha, poderia ter outras alternativas ali como resposta, né? Do que foi colocado lá. Eu poderia aceitar ali 2 respostas. Ok? Galera, dúvida em qualquer um dos exercícios explicados aí na aula, deixa nos comentários, terei o maior prazer em atendê-los, tá? E não esqueça, galera, é importante que você dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Então tá aí, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!